a perseguição já começou de uma forma incrível. Há cristãos que estão morrendo por causa do nome de Cristo. Muitos estão morrendo, mas existem outros que estão vendendo a sua fé por causa do dinheiro. E vamos saber isso no meio dessa live. Deixa like, inscreva-se caso não for inscrito, ativa o sininho de notificações, tá? Para receber os nossos próximos vídeos. Como falei, vamos estar aqui com 3 homens de Deus: Pastor David, Pastor Carlos Cardoso e Pastor Giovanni. Nos acompanha até ao final dessa live. Glória a Jesus Cristo, glória a Cordeiro. Jesus reina para sempre. A paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor David. Pastor Davi Alves, está me ouvindo? Amém. Tudo bem, Pastor Davi? Está me ouvindo agora? Está dando certo? Graças a Deus. Boa noite a todos. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, pastores, a todos aí da live. Muito boa noite. Amém. Pastor Carlos Cardoso, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Carlos, está me ouvindo? Abri aqui agora. Paz do Senhor, pastor Belísio, pastor Davi, que honra estar com o senhor aqui novamente. Pastor Davi é uma benção. Pastor Giovanni, acabamos de sair de uma live abençoada. Bom estar aqui com o senhor, pastor Belísio. Deus abençoe. Amém. Obrigado, homem de Deus. Pastor Giovanni, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo. A paz do Senhor, pastor Davi, pastor Carlos Cardoso, pastor Belísio, todos os irmãos que acompanham esse canal. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Obrigado, homens de Deus, por aceitarem o nosso convite. Eu fico muito feliz pela vossa presença. Vamos abençoar esse povo maravilhoso. Bom, pastor Giovanni, sabe o que está acontecendo? Vamos começar primeiro na vida do Neymar. Sabe o que está acontecendo nesse momento que ele fez vendendo a sua fé? Ele praticamente entregou a fé. Nós vimos em 2016, ele fez uma tatuagem dizendo Deus me abençoe. Em 2016, se não me engano, Deus me abençoe. Ele mostrava, ele falava o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. Aliás, é hábito quase de todo brasileiro. O brasileiro ama Deus, ama Jesus Cristo. Eu já fui pregar até nas favelas do Rio de Janeiro. Eu vi quem está com fuzil, mas está a respeitar o nome de Jesus Cristo. Eu vi isso, eles respeitam. Missionários da África, respeitam. Agora, nós vimos que ele chegando lá, na Europa, foi indo, tanto dinheiro aparecendo. Hoje, a sua fé condicionada com dinheiro, ou continua ou não. Pastor Giovanni, o que é que tem a dizer sobre esse ponto? Bom, o Neymar agora ele está no PSG, né? Ele está no PSG e a gente sabe que o dono do PSG, ele olha aqui, ó, esse nome aqui eu não vou nem me atrever a pronunciar, que é um nome bem difícil, né? Mas ele é um sheik, né, do Catar, e a gente sabe que a maioria da sua população é muçulmana. E ele, por ser do PSG, assinou um contrato, e nesse contrato tem uma cláusula que ele poderia aceitar ou não. Essa cláusula se chama, tá aqui, ó, cláusula chamada bônus ético. Esse bônus ético é para que ele não fale em Deus, Jesus, religião e nem política. E por ele ter aceitado esse bônus ético, o Neymar ele vai receber um bônus, ele recebe um bônus de 6,5 milhões de euros, né, que convertendo para o real, hoje daria aproximadamente 40 milhões de reais por ano, tá? Isso é apenas um bônus, não é o salário dele. Esse bônus ele está recebendo, ele está ganhando por não falar de Deus, não falar de Jesus, não falar de religião e não falar sobre política, tá?
Isso aqui está no portal Gospel Prime e foi postado ontem. Esse absurdo, né? O Neymar, que sempre, quando fazia um gol, uma comemoração, em vídeos, ele estava sempre falando de Deus, em Jesus. Aliás, a sua família é cristã e agora parece que ele está voltando para trás, está retrocedendo, está literalmente usando aquele termo bem conhecido por todos, né? Vendendo a alma para o diabo, né? Será? E é isso que nós vamos ver aqui, vamos comentar sobre isso. Pastor Carlos Cardoso, pastor Davi, pastor Belísio, são homens de Deus que com certeza vão fazer uma leitura muito coerente, sem agredir, claro, o Neymar, né, que é brasileiro, mas infelizmente a gente se depara com essa situação e a gente tem que falar, a gente não pode ser covarde, né? É complicado, né? É um momento em que muitos estão morrendo por causa do nome de Jesus Cristo, estão cortando as mãos das pessoas, degolando pessoas em certos países, que vamos falar aqui também, e nós estamos a ver o Neymar, ele aceitar um contrato onde vão lhe dar dinheiro para não falar o nome de Deus. Pastor Carlos Cardoso, o que o homem de Deus tem a dizer sobre este assunto? Tá mutado o microfone. Eu liberei aqui. Eu vejo, né, falando aí, já vem na minha mente Jesus diante do diabo e o diabo dizendo: tudo isso te darei se prostrados me adorares. E existem os dois pontos, né? A gente precisa analisar, né? São 40 milhões de reais. Eu sempre sou bem coerente nessa questão, pastor Belísio, né? A família do Neymar é uma família que dá muito testemunho na Baixada Santista. Tem muita gente que não sabe, mas Neymar é dizimista, né? A família dele é dizimista, é uma das igrejas mais poderosas da Baixada. Apesar de todo escândalo, todo dinheiro, por ser todo esse prodígio, o Neymar tem o Instituto Neymar Júnior, tem uma obra social gigantesca na África, que é a irmã dele, né, que está à frente dessa obra. Então, a gente sabe que o dinheiro, ele é poder, né? E 40 milhões, aí eu fico naquela posição do seguinte, né? A gente está, por exemplo, de uma semana para cá, o Bolsonaro retrocedeu. Aí a gente tem que dizer, mas se eu tivesse no lugar dele, o que eu faria? Meu Deus. Você está entendendo? Então, ele com certeza, né, o dinheiro falou alto. E o que a gente tem que entender? Que ele não lidera nada sozinho. Existe uma equipe por trás dele que condiciona o que ele faz. É a mesma coisa que política. Tem o empresário, por mais que é o pai dele, mas daí tem as empresas que ele trabalha, que ele é um representante de várias marcas. Então, com certeza, todo esse sistema aí foi pesado na balança, né? Pesado na balança para a decisão que ele tomou. E eu acredito, como eu conheço alguns jogadores de futebol, os bastidores, eles não se mandam, entre aspas. Existem pessoas que mandam nele. É a mesma coisa que o político, que o partido comanda o que ele tem que fazer. Por mais que o político tenha boa intenção, se o partido não quiser, ele não pode fazer porque ele tem que respeitar. E isso são éticas, né? Então, o dono é um sheik, não aceita, né? Então, com certeza, a equipe chegou num consenso e é 40 milhões, né? Eu fico analisando essa visão, né? Negou a fé, aí eu vejo o diabo diante de Jesus. Se você aceitar isso aqui, eu te dou tudo isso. Você está entendendo? Daí existe essa questão. Claro que a gente está vendo aí uma negação, né? Mas existem os outros meios, a gente tem que olhar isso de uma forma ampla. Eu só estou dando a minha visão aqui, né? Mas que ele negou muita coisa aí, negou, com certeza. Mas será que ele já assinou ou ainda é uma proposta que lhe deram? Pela reportagem aí, né? Eu tô procurando em outros sites que tem pessoas questionando, mas tem na Istoé, é só digitar, dar uma googada aí que você vai encontrar que realmente é verídico, tá?
fato consumado. E essa questão assim que é declarada, né? Ele tem o olho de Horus tatuado, ele tem comercial fazendo o olho de Horus com 666, né? Aquela do olho Então é um sistema da nova ordem mundial que também coloca muito desses estrelatos como jogador, como músico, né? A maior do Brasil hoje é a Anitta, Pablo Vittar e tantos outros que tem aí, né? Tem aí a questão do envolvimento em todo o sistema oculto que envolve eles. É muito complexa a situação, né? É muito complexo. Sou Jesus na causa. Pastor David, vendo que os talibãs, quando entraram, pronunciaram muito bem que eles querem fazer com que islamismo entre no mundo inteiro. A primeira palavra, ou o primeiro discurso, foi do líder deles depois do limite das tropas de América sair. Santana, muito obrigado por fazer super sticker. Muito obrigado, tá? Deus abençoe muito a sua vida por apoiar esse canal. Tá, pastor David? Então, aquele principal líder, ele disse assim, que eles vão trabalhar para que o islamismo entre no mundo inteiro. Entra no mundo inteiro. Eles vão enfraquecer o nome de Jesus Cristo. Vendo Neymar, estão lhe propondo esse tipo de contrato, será que é uma rede, é uma ligação com o que tem acontecido no Irã, que tem acontecido no País do Dragão, Iraque, nesses outros lugares, tentarem colocar islamismo em frente? Sabemos que nesses últimos tempos haverá um momento que esses grupos aí que querem que realmente o mundo seja um mundo islâmico vão se juntar e muita coisa vai acontecer daqui para diante. O que o pastor tem a dizer com esse ponto? Será que o pastor Davi me ouviu? Aí, tá me ouvindo? Agora? Sim, agora sim. Agora sim. Isso, então, esse contrato de 40 milhões de reais, muito dinheiro aí, nós sabemos que muitos têm usado da sua fama, da sua influência para benefício do evangelho. Por exemplo, vários atletas das Olimpíadas, eles fizeram questão de estampar o nome de Jesus em suas declarações após ganhar ali alguma medalha. Vocês podem ver várias notícias aí falando o atleta tal agradeceu a Jesus por ter ganhado. Então eles estão aí exaltando o nome de Jesus diante da sua influência. Já com o Neymar, eu sei que ele tem muitos pontos positivos, e aqui não estamos falando da pessoa, mas da atitude que está acontecendo aqui. Esta atitude, olhando assim com os olhos espirituais, no âmbito profético, nós sabemos que no fim dos tempos, o islamismo vai ser aí uma grande chave para as batalhas que vão ter com Israel e contra o povo que aceitar a Jesus ou se converter a Jesus no fim dos tempos, no cumprimento das profecias. E agora o que acontece é que existe um sistema que está fazendo de tudo para o islamismo crescer no mundo, não apenas lá na parte oriental, mas em toda a parte ocidental. Vocês podem ver que líderes, presidentes que apoiam o islamismo, eles estão, nesses últimos anos, em mais evidência, estão ganhando poder, estão ganhando liderança de países, justamente porque existe esse sistema de apoio ao islamismo e o crescimento do islamismo. Isso daí, pelo fato de ter muito dinheiro, eles conseguem comprar algumas pessoas, a influência de algumas pessoas. Outros, no caso do Talibã, eles já vão mesmo massacrando sem dó e vão impondo a sua ideia, a sua religião. O que nós estamos vendo é uma tentativa do islamismo de crescimento e minimizar a voz do cristianismo, a voz que diz respeito ao evangelho, a Jesus, tudo que é sobre Jesus. Isso nós já podemos ver já de muito tempo para cá, e agora eles estão tentando comprar os artistas, os famosos, para acabar com a influência cristã no mundo. É verdade. Tentando colocar as coisas mais claras, né? Como alguns irmãos estão falando no chat, o Neymar é do sistema.
Claro que soubemos. Claro que todos estão lá no topo, a maioria, 99,9% no topo da música secular, no topo de futebol, no topo de tantas coisas, novela, artista, tudo. Você tem que entrar no sistema. Mas uma coisa que nós soubemos, eles no fundo do coração, eles também têm algumas vontades, eles reconhecem a existência de Deus. Agora, eles agora estão sendo pagos para nem reconhecer isso. Esse é o problema. Você vendeu a sua imagem, agora tens que vender a sua alma. Não fala nem na sua boca esse nome aí. Essa é a imagem que nós vamos viver na grande tribulação. Pastor Giovanni, o que acha com esse ponto? Será que na grande tribulação haverá pontos assim, nem na sua boca, não fala nome de Deus? Então, ganhas alguns benefícios. Isso não é sinal realmente da grande tribulação. A pessoa sabe que aceitando isso, realmente você está perdido, mas mesmo assim, como tem um benefício lá à frente, olha, muita gente, na grande tribulação também será assim. Eu acho a prova verdadeira é essa aqui. Olha, te dou X para você não falar o nome de Deus. Agora, seu Deus, sou eu e a minha equipe. Uhum. Como vai acontecer, pastor Giovanni? Olha, eu acredito que, antes de eu tocar nesse ponto que o senhor falou, é algo que o pastor Carlos Cardoso falou, que é bem interessante. Ó, ele tem o olho de Horus aqui, e esse aqui também é um jogador famoso. Quem que é esse cara aqui, o pastor Carlos Cardoso, o pastor David, pastor... Messi. É o Messi? É o Messi. Parece que é o Messi. Lá, ele também... Ele também tem aqui o olho de Horus aqui. Então, eu acredito que essas pessoas de alta influência, como a Beyoncé, por exemplo, ela tira... a maioria das fotos dela é fazendo o 666, né? 666. E aí, ela acaba influenciando outras pessoas a tirarem foto fazendo isso, mal sabendo que isso é uma invocação que ela faz. É verdade. O Neymar agora está aparecendo, tirando algumas campanhas publicitárias, tampando um olho. Isso vai influenciar jovens também a fazer isso, mal sabendo que é uma influência ao olho de Horus. O que é o olho de Horus? O olho de Horus tem uma conotação até espiritual, né? É o olho que tudo vê. Então, as pessoas, elas acabam sendo influenciadas, a gente fala muito sobre isso, a programação preditiva, um trabalho de engenharia social, reprogramar o cognitivo das pessoas a aceitarem esse novo governo, esse novo modelo de família, essa promiscuidade, tudo isso como sendo um novo normal. E esses personagens acabam se tornando massa de manobra do sistema para influenciar as outras pessoas. Agora, falando sobre o que o pastor Belísio me perguntou, eu acredito que tudo isso já é um treinamento, né? Um treinamento. Eu estava falando hoje, agora há pouco, o pastor Carlos Cardoso numa live, e a gente acabou citando que já está acontecendo no Rio de Janeiro, o passaporte da canetada. Quem tomou a canetada tem acesso a espaços públicos, a espaços coletivos, a cirurgias, ao benefício do município do Rio de Janeiro, que é um benefício para ajudar na renda da pessoa ali, do cidadão de bem. E aí, se ele não tiver a canetada, não tiver o passaporte, ele não tem acesso a nada disso. Então, nós estamos vendo o que vai ser na grande tribulação em uma escala menor. Pastor, escala menor, se eu acha que é pouco ainda porque vai ser na grande tribulação. A Bíblia diz que naquele dia os homens vão morder a língua de tanta dor. Dor do quê? Fome, gente. Só sabe como a fome, como dói. A fome, quem um dia já sentiu, eu já passei fome. Passou fome, ficou o quê? Meio período sem comer? Um dia? Você quer ver você ficar 3, 4, 5 dias sem comer? 5 dias sem comida. É uma dor, a pessoa quer procurar a morte de tanta dor, e a Bíblia fala que a dor vai ser tão grande que os homens vão morder a língua. E quem são esses homens?
são os remanescentes, são a resistência que não vão aceitar a marca e vão ter que viver em cavernas, escondidos, aguardando ali a morte para poder ser salvo, entendeu? Então, nós estamos vendo, pastor Belísio, respondendo a sua pergunta, apenas uma pequena prévia, uma pequena, sabe? Aquelas pequenas dores de parto que começam no início do que será na grande tribulação. É verdade. É verdade, pastor Giovanni. Oh, povo de Deus, povo amado, o pior cego, como sempre pastor Giovanni fala, o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver, que falta pouco. Se você não está se preparando, saiba que você será surpreendido. Bom, pastor Carlos, o que o homem de Deus notou nesses últimos momentos? Nós temos aqui, só que os vídeos vou colocar no nosso grupo de Telegram. Quem não está no Telegram, entra no grupo de Telegram, vou colocar os vídeos depois dessa live. Tenho vídeos que comprovam que pessoas estão vendendo seus bens. Pastor, se encontrar link, pode colocar. Muitos estão vendendo seus bens. Existem vídeos, tá? Afeganistão estão vendendo seus bens para fugir de Afeganistão nesse momento, porque o regime é muito forte, principalmente para as mulheres. As pessoas estão a vender agora. Por quê? Porque naquele tempo, as pessoas corriam, disseram o quê? Falaram que naquele momento as pessoas estavam desesperadas, mas agora que é o tempo bom para sair. Por quê? As fronteiras abriram. Aqueles que eram mais, tinham paciência, é agora que estão saindo. Mas, na mesma hora, fechar as fronteiras não está sendo fácil. Principalmente os cristãos, muitos estão sendo presos, muitos estão sendo tratados como se fossem ladrões. Como é que eles tratam ladrão lá? Como eu expliquei outra vez aqui, os ladrões no Congo Democrático, se prenderem um ladrão, colocam um pneu e queimam. Tá? Há um vídeo no YouTube que você vê, estão queimando alguém, muitos dizem, olha, missionário na África está sendo queimado, colocam um pneu, queimam o povo, aí cercam. Não é ladrão, aquilo, aliás, não é missionário, aquilo era ladrão. É assim que eles tratam os bandidos, ladrões, no Congo. Agora, em Afeganistão, eles cortam as mãos quando prendem ladrão. E é dessa forma também, em alguns fatos, eles tratam os cristãos. E, nesse momento, as mulheres correm risco. A mulher não pode entrar na faculdade junto com os homens. Tem que ser só a mulher, sozinha, só as mulheres, mas tem que se cobrir. Então, muitos estão fugindo, vendendo as coisas de casa, procurar caminho para fugir daquele país. Pastor Carlos, tem informações sobre esses fatos? E sabe como é que isso pode chegar até em certos países onde atacam o cristianismo, e como é que, nesse momento, a história do cristianismo, já podemos dizer, bye-bye em Afeganistão? Então, a gente tá vendo uma perseguição religiosa, né? E essa perseguição, ela está sendo diretamente contra o cristianismo. É isso que a gente tem que chamar a atenção. E a gente vê que, por exemplo, a gente tem, entre aspas, um representante, por exemplo, que seria o Papa, que se silencia e trabalha por um Estado laico, né, que cada um pode expressar a sua fé. Hoje ainda eu vi uma reportagem por cima que o Papa chamou para conselheiro um ateu. Um ateu para ser um conselheiro do Vaticano, para trabalhar com vários tipos de grupos e de pensamentos. Então, o que acontece? Lá no Afeganistão é algo que está declarado, é algo que a gente viu, a gente recebeu imagens, né? Eles têm um ódio contra qualquer tipo de cristão, e não é só o evangélico, é bom a gente colocar aqui, por exemplo, o católico lá também foi totalmente extinto. Foi algo assombroso, porque eu fiquei sabendo também que os Estados Unidos deu os dados de 20 mil pessoas que estavam auxiliando o governo enquanto eles estavam lá. É a mesma coisa que você pegar a informação das pessoas e dar de graça para fazer delas, faça delas o que vocês bem entender. E aí a gente está dentro desse parâmetro. Mas quando a gente abre um leque de perseguição religiosa,
pastor Belísio, eu tenho falado muito isso aqui. Existem 2 pontos que a gente tem que ver. Primeiro, vamos olhar aqui para o Brasil. Muita gente não sabe, mas no Brasil, os números de ateus no Brasil aumentou 5%. Pessoas que declaram que não creem mais em Deus. Por que os ateus cresceram no Brasil? É uma resposta simples, porque Jesus não está mais sendo visto na igreja. Então, hoje, a gente tem sistemas religiosos que tem um grupo de gente que se intitula gospel, mas nós temos pouco cristianismo de verdade. E eu costumo dizer que daí quando a gente pega esse aspecto que Cristo não está mais sendo visto na igreja, a gente vê que as igrejas se tornaram pontos de encontro e o verdadeiro propósito do sistema religioso, que é salvação, eternidade, vida eterna, vida equilibrada, vida de abandono do pecado, vida de santidade, pouco se prega em cima dos altares do sistema religioso. E a gente não pode tapar o sal com a peneira que isso está acontecendo. Então existe uma perseguição e agora a gente vê essa perseguição externa, essa perseguição que é morte, essa perseguição que gera cortes de membros do corpo, essa perseguição como está no Quênia, né? Eles queimam os cristãos vivos, eles jogam fogo e queimam. Mas aqui no Brasil eu estou sentindo, pastor Belísio, pastor Davi, pastor Giovanni, que a gente está vivendo uma perseguição religiosa também dentro do sistema religioso. E quem é crente de verdade no sistema religioso é perseguido pelos próprios pastores, líderes, e isso para mim é incrível. Por quê? Porque hoje, no Brasil, eu vou dar um exemplo, e aí abrindo esse leque, como é que isso foi minado. Eu vi um estudo, por exemplo, do movimento sionista injetando dinheiro nas igrejas evangélicas no Brasil. O maior retrocesso religioso do Brasil, pastor Belísio, Templo de Salomão em São Paulo, o maior retrocesso do cristianismo na nação brasileira. Por quê? Porque a imagem do templo, e foi investimento sionista. A gente não sabe ao certo quanto foi gasto no Templo de Salomão, mas por que é retrocesso que eu estou dizendo aqui? Porque o que eles pregam? Quando você vai para o Templo de Salomão, a sua vida é abençoada. Então, isso tirou a responsabilidade do crente de ser crente, porque quando eu sou a igreja, eu sou o templo, aonde eu vou as pessoas são abençoadas. Não é o local que vai gerar a bênção. Então veja que existe um movimento global injetando dinheiro nas instituições religiosas para tirar o foco da salvação. E agora, dentro desse sistema religioso, se um crente aqui que nos segue acredita no arrebatamento, acredita no juízo, acredita que o apocalipse está chegando, acredita que essas picadas é um sistema que vai preparar a marca da besta, os crentes estão sendo chamados do quê? Fanático, religioso, teórico da conspiração. E aí eu vejo que os crentes de verdade estão sendo perseguidos pelo próprio sistema religioso. E aí você vê que as pessoas, elas já foram programadas para aceitar o tipo de sistema que o mundo propaga. Que o mundo diz, e ainda hoje eu postei, para passar a palavra, eu postei algo no meu Instagram, que é uma frase, deixa eu ler aqui essa frase, né? E ela é muito forte, porque olha só, Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. E essa é a realidade do sistema religioso, que é o pecado não tem problema pecar, né? O céu parece algo muito distante de nós, que deveria ser a nossa maior realidade. O inferno, tem muita gente que nem acredita mais no inferno. Na realidade, nos Estados Unidos já foi feita pesquisa, mais da metade dos cristãos americanos não acreditam em inferno.
Então o inferno não é mais um lugar horrível, e o evangelho, que deve ser proclamado, esse evangelho da salvação, esse evangelho da cruz, esse evangelho de negar a si mesmo, esse evangelho de entrar pelo caminho estreito, ele não é mais atraente para essa geração. E quem vive com a mente no céu, quem vive querendo viver o cristianismo verdadeiro, está sendo perseguido pelo próprio sistema religioso. Incomoda. Se você é santo, se você é uma pessoa separada, você incomoda onde você está. Por quê? Porque é um sistema que já foi minado, que está diante de mão dada com muitos sistemas. E aqui eu não quero generalizar, porque existe muito homem de Deus, mulher de Deus, igrejas sérias. Eu conheço várias, mas eu estou dizendo que isso está acontecendo e o diabo minou tudo isso, né? Eu acredito que a igreja é intocável, a igreja de Cristo Amém. É intocável, porque existe uma igreja separada, uma igreja santa, uma igreja sem mancha, uma igreja sem ruga, uma igreja sem mácula, né? Existe uma igreja de pé, que está vivendo o propósito, mas existe uma igreja que é as virgens loucas sem azeite na lamparina, de mão dada com o mundo, que quando acordar vai ser tarde demais, né? E isso está acontecendo. Essas são as minhas palavras sobre esse sistema. Muito forte, e é verdade, pastor, e é verdade, esse sistema que estamos a viver agora. Mas estou notando, muitos irmãos aqui estão falando sobre o vulcão. Será que está acontecendo agora? Nós não estamos informados? Alguém está informado aqui? Mas antes disso, eu quero pedir para os irmãos deixarem like, sabendo que os vossos likes nos ajudam muito, libera os vídeos. Vídeos assim, lives assim, o YouTube está nem aí, tá? Mas você pode liberar essa live para que essa live encontre muita gente. Se nós conseguirmos alertar muita gente, eu creio que Deus vai nos abençoar, porque nosso objetivo é ganhar almas para Jesus Cristo. Nosso objetivo é alertar pessoas para que estejam preparadas no que há por vir. Então, deixa like. Tem 1 minuto para deixar like. Já deixou? Será que já deixou like? Irmão, irmã, já deixou like? Deixa like para nos ajudar aí, tá? Deixa like. Obrigado para quem deixou. Que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu notei, nós estamos a falar sobre a perseguição, mas fechar um pouquinho o parênteses. Será que algum servo de Deus entre nós aqui tem informação sobre o vulcão? Está acontecendo agora algo que não soubemos, será? Muitos irmãos repetiram a mesma frase. Tem um vulcão que ele está prestes a entrar em erupção e está com risco de tsunami no Brasil, em todo o litoral do Brasil. Okay. Só preciso confirmar aqui o local, mas essa é a informação. Está saindo aí em vários sites de notícias, estou até abrindo aqui, vulcão que pode gerar tsunami que chegaria ao Brasil entra em alerta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Saiu no site O Tempo. Pastor Belísio. Sim, pastor. Nós já acabamos de falar sobre isso lá. O pastor Carlos Cardoso está bem inteirado nesse assunto aí. É o vulcão Cumbre, né? Vou colocar a matéria aqui na tela para vocês, ó. Tá aí. Ok. O que acontece, pastor? É como eu falei com o pastor Giovanni. Posso falar, pastor Belísio? Pode falar, homem de Deus, pode falar sim. Então, olha só. A questão não é o vulcão entrar em erupção, é que essa ilha, ela tá toda trincada. Então, a erupção do vulcão poderia quebrar a ilha. Quebrar a ilha, e isso, o peso dessa ilha no oceano geraria uma mega onda, né, na sua frente, que iria pegar desde lá de Nova York, descendo todo o litoral, e ninguém sabe ao certo, né, as proporções que isso pode ocorrer. Então, é algo que pode acontecer, né, porque teve 4.000 tremores de terra no local do vulcão. 4.000, até ontem, olha só, eu estou falando disso desde terça-feira. Então, terça-feira foi 1.300,
Ontem já estava em 3.000 e hoje já está, até a última reportagem que o pastor Giovanni colocou lá, 4.000 tremores de terra. Tá aí, ó, 4.000 tremores. E isso já fez que o magma da terra subisse e já engoliu casa. Então está havendo uma movimentação na terra, lá nessa região, e é algo, pastor Belísio, veja bem, eu estou falando desde janeiro no canal, eu tive um sonho em janeiro, eu estava no Equador, eu tive um sonho de uma onda gigante, mas era muito forte, a violência da onda, ela entrava e ia arrastando tudo para dentro do mar. E aquilo ficou tão forte na minha mente que eu fiz um vídeo, já acordei, já fiz o vídeo, porque eu não sou de sonhar, é algo que não é normal, então eu vi que era algo de Deus. E de lá para cá a gente começou a acompanhar. Então está havendo vários terremotos no Oceano Pacífico, no Oceano Índico. Agora, o Atlântico aqui, o Oceano Atlântico, está tendo milhares de tremores de terra. Então, vários vulcões adormecidos, isso já é estatísticas, vão acordar. E, na minha visão, como eu falei lá no canal do pastor, vulcão está em Joel, capítulo 2, versículo 30, quando o profeta disse, né? Eu vou mostrar prodígios no céu e na terra, daí o Senhor disse assim, sangue, fogo e coluna de fumaça. Então, é só nós analisar, 31 e 32, olha lá, o pastor Giovanni já colocou. Então, vamos lá, fogo, incêndio em Minas Gerais, incêndio em São Paulo, incêndio na Califórnia, incêndio na Austrália, incêndio na Índia, incêndio na Europa, incêndio na Grécia, o mundo está incendiado. E vai começar agora no Pantanal e no Amazonas, é a época de incêndio no Pantanal e na Amazônia. Então, outra coisa, fogo. Aí apareceu o rio de sangue, né? Na Jordânia, rios de sangue. Teve no Nordeste aqui do Brasil, teve no Ceará, em outra região. Rios de sangue teve na Argentina, rios de sangue em vários lugares do mundo, na Rússia, na China. Rios de sangue também são sinais. E aí ele falou sobre nuvens de fumaça, ou colunas de fumaça, que no hebraico aí é vulcão entrando em erupção. Vulcões entrando em erupção. E aí vejo que está no verso 31. O sol se tornará em trevas. Teve, né, ontem em Minas Gerais uma... Era até bom, pastor Giovanni, puxar essa tempestade apocalíptica em Minas Gerais, que o dia virou noite. Ontem ficou tudo vermelho em Minas Gerais. Jesus. Aí veja bem, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue. Aí olha o que está dizendo aí. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, os incêndios, os rios de sangue e os vulcões entrando em erupção estão anunciando à humanidade que o grande e terrível dia do Senhor se aproxima. Se aproxima. A ira de Deus, ela já está acesa, e eu acredito que a qualquer momento, né, Jesus vai voltar e nós teremos aí o start do apocalipse, do juízo de Deus sobre a humanidade. É a palavra de Deus que está se cumprindo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você chegou a achar, pastor Giovanni, essa chuva apocalíptica em Minas Gerais? Eu estou procurando aqui. Pastor Davi, ouviu falar sobre essa ação que o pastor Carlos acabou de falar? Ô, pastor, eu moro aqui em Minas Gerais, né? Eu estava agora na rodovia ali e algo muito estranho que está acontecendo. O sol estava todo vermelho, muito grande. Nós sabemos o tamanho comum do sol, né? Que fica... O sol vermelho eu achei aqui, pastor Davi, o sol. Isso. Agora há pouco, antes da live, eu cheguei aqui para a live uns 15 minutos antes, mas agora há pouco mesmo, estava muito vermelho o sol e ele muito grande, realmente um sinal, aí é isso mesmo, desse jeito. E aqui eu estava vendo pessoalmente, estava algo assim muito diferente mesmo. Até estava comentando com a minha esposa que o que está acontecendo no céu nesses últimos dias só não acredita quem não quer mesmo. Esses dias uma pessoa
falou assim para mim, Davi, pare de falar sobre volta de Jesus, sobre arrebatamento, eu tenho ainda muito para viver aqui nessa terra, pare de falar sobre essas coisas, eu tenho muito para viver com os meus filhos ainda. Então a gente vê que muitos estão enraizados, né, com o coração enraizado nessa terra, e querem calar aqueles que falam sobre os sinais, mas que nós estamos vendo tudo isso acontecer contra fatos, né? Nós não temos aí o que contestar, os próprios fatos estão nos mostrando a proximidade de cumprimento das profecias do Apocalipse. É isso aí, Amém. Pastor Carlos Cardoso. Amém. Viu, povo de Deus? Pode pensar, não, o que o pastor Carlos está falando é mentira, porque está longe, está lá no país do Talibã, está lá nos Estados Unidos, não tem como comprovar. Pastor Carlos Cardoso falando, e na hora, tem pastor Davi Alves lá dentro de Minas Gerais, viu o que está acontecendo. É incrível, né, pastor Giovanni? Muitos pensam tudo que nós falamos, tudo que está... E não precisa ir muito longe. Eu moro aqui em Guariba, interior de São Paulo, fica a 60 quilômetros de Ribeirão Preto. E aqui em Ribeirão Preto, um rio ficou vermelho e foi manchete. Ó, eu vou até colocar aqui para vocês verem. Eu tenho aqui a matéria, olha, eu vou colocar aqui. Para os irmãos verem. Deixa eu só ativar o som aqui, pastor Belísio. Que o som não está ativado. Aí, pronto. Vou colocar aqui, ó. Veja se os irmãos conseguem ouvir aí. Do córrego da Via Norte. E a água do córrego da Via Norte, em Ribeirão Preto, ficou vermelha. O Ribeirão Vermelho, equipes da Secretaria do Meio Ambiente, da CETESB, foram até lá para dar uma espiada. O Guilherme Campos acompanhou. O que está rolando aí, Guilhermão? Balança. A água do córrego, que fica às margens da Via Norte, em Ribeirão Preto, já voltou ao normal. Olha só, nosso cinegrafista Roberto Luiz mostra para você. Mas ontem não estava assim, não. A água ficou vermelha. Olha só as imagens. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Então, pastor, tá ficando vermelho assim em vários locais no Brasil e no mundo. E no mundo. E sem eu confirmo o que você está falando, pastor. Aconteceu no Congo também esse ano, no Congo. Se você procurar, vai encontrar, mas pode continuar falando, pastor. Então, eu tenho aqui o vídeo, depois eu vou ver se eu encontro um pouco mais antes, olha só. E não tem uma fonte, tipo assim, é um caminhão de tinta vermelha que caiu na água, é uma empresa de tinta que estourou um cano e está vazando tinta vermelha. Não tem, entendeu? São fenômenos naturais da natureza, a natureza, como o pastor Carlos mostrou o texto bíblico dizendo que haveria fenômenos na natureza mostrando que a volta do Filho do Homem estava mais próxima do que a gente imagina, né? Então tá aí, rios vermelhos. Pode falar, pastor, a sua experiência com esse tipo de matéria, porque é interessante. São assuntos que acendem o nosso coração e nos mostram que, de fato, não há mais tempo para brincar, né? O tempo agora de viver realmente uma vida com Deus, porque a qualquer momento nós seremos arrebatados. Com certeza. Pastor Belísio, pastor Davi, pastor Giovanni, eu preciso me retirar que eu vou pregar e é um pouco longe da minha casa. Então, eu quero agradecer a oportunidade, né? E sempre é uma honra estar com vocês. Muito obrigado, pastor Belísio, pelo convite. Bom estar com você, pastor Davi, pastor Giovanni. Preciso me retirar. Deus abençoe, vai com Deus. Pastor Carlos Cardoso. Amém, pastor. Obrigado. Sempre serás bem-vindo aqui. O Senhor é muito amado aqui no nosso canal. E também eu convido os irmãos, entra na descrição, tem o canal do pastor Carlos Cardoso. Inscrevam-se lá, tá? Inscreva-se no canal dele. Tem do Povo da Fé também, que é do pastor Giovanni. Pastor Giovanni, o canal dele se chama Povo da Fé. Inscreva-se lá. Pastor David, pastor Davi Alves, o canal dele também está na descrição. Os 3 canais estão na descrição. Inscreva-se nesses 3 canais. Você será muito abençoado com a matéria que eles trazem. São matérias realmente relevantes e abençoadas. E são servos de Deus. Os 3 que estão aqui, eu falo com toda certeza que são servos de Deus. Se você inscrever-se, serás muito abençoado. Obrigado, Amém. pastor Carlos. Deus abençoe a todos.
Amém, pastor Carlos. Bom, pastor Davi, como eu estava falando, eu também notei isso, acabou de acontecer em poucos meses, para além de vulcões, no Congo, em Goma, tá? Em Goma, acabou de acontecer um vulcão muito forte. E também o rio virou sangue dias atrás. Nós estamos a ver todos os sinais acontecendo. Qual a nossa posição em tudo isso? Nós que somos a igreja. Infelizmente, como o pastor disse, né, eu também tenho visto isso. Param de falar essas coisas, param de dar medo nas pessoas. O que o pastor tem a dizer para esses irmãos que não conseguem enxergar? Uhum. Algumas pessoas falam para mim assim: vocês estão querendo acelerar o apocalipse. Isso daí não tem nada a ver o que vocês falam, né? Eu tenho muito a viver aqui ainda. Mas assim, aquilo que tem que acontecer vai acontecer, queira a pessoa ou não. Queiram as pessoas ou não queiram, isso tudo vai acontecer e já está acontecendo. Eu falando ou não falando, isso vai acontecer do mesmo jeito. Então, não é melhor nós falarmos, não é melhor nós alertarmos, não é melhor nós ajudar as pessoas a despertarem para aquilo que está por vir, para as pessoas estarem aí firmes, constantes com Deus, evangelizando, sabe? Não vivendo uma vida de qualquer jeito, não vivendo uma vida aquém daquilo que Deus quer. Não é melhor nós falarmos sobre isso? Então, eu vejo que há uma necessidade das pessoas compreenderem a importância destes alertas que nós fazemos. Porque isso a mídia não vai mostrar. E nós sabemos que estes acontecimentos, eles têm ficado mais frequentes nesses últimos dias, porque o próprio Jesus falou em Mateus 24 que quando estas profecias fossem se cumprir, aconteceria em vários lugares. E vários lugares simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, vários sinais acontecendo. Se vocês olharem, nos últimos anos, aumentou cerca de 100 vezes mais o número de terremotos na Terra. Lugares que não existiam, nem se falava em terremoto, tsunami, nós já estamos vendo falar, justamente porque a natureza já está se preparando para o cumprimento das profecias, são sinais proféticos. Não tem como não falar sobre aquilo que está diante dos nossos olhos. Não tem como. É algo muito sério. A eternidade das pessoas estão em jogo. Quantas pessoas nessas lives, nesses vídeos, estão aí aceitando a Jesus, entregando a vida para Jesus? Outros estão aí decidindo viver uma vida realmente de intimidade com Deus, porque estão sendo alertadas. Então esse trabalho é muito importante. Eu quero dizer a todos vocês que estejam aí firmes realmente, não negocie a palavra de Deus, por mais que seja difícil, mas não negocie, permaneça firme na palavra, aumente a sua intimidade com Deus, evangelize, fale de Jesus. Você não precisa de um púlpito de igreja para poder pregar o evangelho, você pode pregar o evangelho em todo lugar. Você é um missionário, onde quer que você esteja. Os sinais estão aí para alertar. Infelizmente, alguns não acreditam, mas você que está assistindo essa live, você está aqui porque você reconhece que é verdadeiro, você reconhece que são sinais proféticos e tudo está se cumprindo, tudo está sendo acelerado. Nós não estamos acelerando, a própria profecia está se cumprindo, o próprio Deus está realizando aquilo que ele prometeu na palavra. Então a Bíblia vai se cumprir. Queira o pastor Davi, queira o pastor Giovanni, pastor Belísio, pastor Carlos, queira todos que estão assistindo, queira ou não, a Bíblia está se cumprindo. Com certeza. E eu fiz um vídeo aqui, antes de ontem, que eu falei que precisamos de pregadores. Eu ainda vejo que somos pouco ainda. Precisamos de pregadores, precisamos orar. Que Deus manda mais pregadores que falam sobre o arrebatamento. Ainda somos poucos. Esses poucos somos combatidos porque somos poucos. Quando vir avivamento, com força, as forças malignas nem vão conseguir combater porque seremos muito demais. Você imagina o avivamento que aconteceu no Atos dos Apóstolos? Os judeus eram incapazes de travar aquele avivamento na descida do Espírito Santo. Então,
precisamos de pessoas que falam todos os dias. Jesus está voltando, falou hoje, falou amanhã, não se cansa, fala as mesmas coisas, mesmo que tem pessoas zombando, pessoas não acreditando, ofendendo, e essas pessoas têm que estar nem aí, repetindo as mesmas palavras. Pastor Giovanni, algo a dizer sobre esses assuntos todos que estamos a ver? Eu ouço muito isso também. Você é sensacionalista, você tem que parar com isso, né? Pregar a palavra. Nós não estamos pregando a palavra aqui, irmãos. Os acontecimentos atuais estão ligados à palavra de Deus, à apostasia. Estamos vendo a apostasia acontecer. Nós hoje acabamos de falar. O Mourão disse que o país vermelhinho não é um país comunista. Falou isso? Falou. O pastor Carlos Cardoso mandou para mim. Foi hoje essa declaração dele. Foi hoje. Eu vou colocar aqui para os irmãos verem. Eu vou colocar para vocês verem. Olha aqui, ó. E aí a gente não tem, aí a gente não pode falar, Mourão, o país vermelhinho deixou de ser um centro irradiador do comunismo. Esse movimento se extinguiu. Olha aqui, ó, a matéria, ó, entrevista ao site Poder 360, o vice-presidente general Hamilton Mourão afirmou que o país vermelhinho não é um regime comunista clássico. Então, nós comentamos sobre isso. Então, ou seja, um país que oprime os cristãos, um país que cria uma única religião a partir dos pensamentos do seu ditador, um país que você não pode servir, não pode adorar a Jesus, confessar sua fé em Cristo, não é um país comunista, um país que controla todas as pessoas. O pastor Carlos Cardoso disse lá na live, se você é por exemplo, se você está com algum problema na justiça lá no país vermelhinho, e se você sair na rua, eles têm apenas 7 minutos e eles conseguem te encontrar. Porque eles têm sistemas de reconhecimento de dados facial por todo o país. As crianças têm um limite de horas, se eu não me engano, 3 horas apenas, que elas podem ficar ali brincando de videogame. Como eles controlam isso? Então você vê o poder 3 horas do por controle. semana, pastor. Por semana, né? Então você vê o controle aí acirrado, e não é um país com regime comunista. Isso está dizendo aqui o vice-presidente da República, de mãos dadas com o país vermelhinho. Vocês viram aí no 7 de setembro o broche dele, né, com a bandeira do Brasil coligada ali com a bandeira vermelhinha. E é isso que eles querem nos calar, querem fazer com que a gente retroceda, com que a gente pare de pregar o evangelho. Pastor, o senhor quer que eu coloque aquele vídeo aqui para os seus inscritos, daquele padre que estava fazendo a missa? Coloca, pastor. E ele foi barrado ali, ele teve que parar de fazer a missa. Eu vou colocar aqui, foi aí em Minas Gerais, pastor Davi. Opa, sim, aí. Isso mesmo. Vamos ouvir aqui. Minas Gerais. Nós estamos de porta fechada. Não. Só um juiz pode parar um culto de porta fechada. Só. Nós estamos com quantas pessoas aqui de porta fechada? Então é proibido rezar. Não, é proibido rezar. Nós estamos ao vivo aqui com mais de 2.000 pessoas. Então é proibido rezar. Quem deu essa ordem? E o decreto fala que não pode rezar, porque a porta da igreja está fechada. O senhor interrompeu um culto. O senhor está agredindo a Constituição. Um culto é inviolável. O senhor já leu isso na Constituição? Me filma aqui, por favor. Filma quantas pessoas tem aqui. Ô, Elaine, tem que fechar a porta. Filma aí, filma. Quantas pessoas tem na igreja? Agora, a Constituição fala que um culto, nós estamos fazendo um culto de portas fechadas e houve um interrompimento do culto. A Constituição fala que é inviolável. Nós estamos aqui com quantas pessoas rezando para milhares de pessoas. Olha o ponto que chega. Olha o ponto que chega a situação. Filma lá, faça favor. Filma lá. Nós estamos de portas fechadas. Então, pelo que os fiscais falaram aqui, isso. Então, volta aqui para mim.
Volta aqui para mim. Então eu quero saber o seguinte: quem deu essa ordem para interromper um culto de portas fechadas com 5 pessoas? Então quer dizer, no município de Poços de Caldas não pode rezar. É isso? É isso daí? O senhor prefeito, o senhor juiz, o senhor delegado, é isso daí que nós estamos assistindo aqui? Então quer dizer, nós não podemos rezar em Poços de Caldas. Olha o ponto que chega a histeria de pessoas que não sabem o que está fazendo. Filma quantas pessoas tem aqui na missa nossa. Filma lá. É isso aí, pastor. O Brasil pode virar isso aí, ó. Isso pode ser. Isso foi no período da pandemia, né? Mas isso pode generalizar se o comunismo vira ao Brasil. Já estamos vendo os estilhaços aí, a esquerda querendo dominar, estamos vendo essa ideologia de gênero. Tudo está acontecendo devagarzinho, né? Tudo acontecendo devagarzinho. Se a gente não se posicionar, a gente é covarde, a gente tem que falar mesmo. A gente tem que falar mesmo. Pastor Giovanni, é triste, né? Esse vídeo, para irmãos que estão aí, não é de hoje. Pastor Giovanni explicou muito bem. Aconteceu no tempo de pandemia, mas é um risco que nós vemos como é que, rapidamente, eles procuram uma forma de ganhar legalidade, de fechar culto, de fechar... Nós sabemos que no país do dragão já é assim. Nem na internet pode pregar. Não é, pastor Davi? Verdade. Pastor Davi, eu estou mutando o microfone do senhor quando o senhor não fala, porque tá vindo um ruído bem forte daí do teu lado, viu? Então tá bom, deve ser os carros aqui que passam aqui na frente, mas isso é um absurdo, gente, é terrível o que está acontecendo. O que nós víamos acontecendo aí nesse país, né, ali da Ásia, isso está tentando dominar o mundo. Aqui no Brasil nós já estamos vendo, não só com esse padre aí, mas em vários lugares, e isso é um absurdo. Realmente, essa esquerda que tem tentado, o próprio Lula, né, ele falou, vou colocar as igrejas no seu lugar, vou colocar os crentes no lugar deles. Então a gente vê que existe uma batalha espiritual hoje, não é uma batalha política apenas, é algo espiritual, tentando calar a voz da igreja no mundo, porque se a igreja não tem a liberdade que sempre teve, aqui no Brasil é um país que tem essa liberdade, isso então é um fato claro de que eles estão trazendo essas ideologias comunistas aqui para o Brasil e nós não podemos aceitar, nós temos que nos posicionar sim. Se a igreja não se posicionar, quem vai se posicionar? Defendendo os valores cristãos e a liberdade, né? Verdade. Muito forte, pastor. A igreja precisa se posicionar e a igreja também precisa acordar, porque, embora tudo isso, muitos estão dormindo, estão pensando que estamos ainda em 2017, em 2016... em 2015, nada mudou ainda, está tudo normal. E é assim também que era no tempo do Noé. Era assim, as pessoas pensavam que vai continuar assim. Vão beber, vão casar, vão dar seus filhos nos casamentos. Como o pastor David falou aí, deixa-me viver ainda, o fim não vai chegar agora. Como o pastor Giovanni também acabou de explicar, vive esses insultos todos os dias, você está dando medo nas pessoas, para com isso. Como o pastor Carlos Cardoso também falou, explicou tantas coisas, mostrando que realmente o que o sistema quer. E muitos pensam, nos chamam os teólogos, né? Como somos de teoria de conspiração. É isso aí, né? Falei certo? É isso aí. E não acreditando, mas saiba que por que nós mostramos essas coisas? Com o intuito de te alertar, de abrir a sua mente no que está acontecendo. Pastor Giovanni, você sabe que nesse momento a igreja está vivendo normal, como se fosse nada está acontecendo? Você vai, eles estão pregando igual que eles pregavam em 2015, bem igual. Sim. E ainda, a sistema hoje, o pastor tem as suas pregações antigas, de 2010,
e ele vai repetindo as mesmas pregações como se fosse Deus estática. Deus não muda, não vê o tempo, cada tempo tem a sua pregação, dependendo como é que o tempo está indo. Então, hoje Deus tem algo novo para falar. E existem pessoas hoje que continuam a falar o que eles falavam antigamente. É bom você continuar a falar o que você falava antigamente se fosse a volta de Jesus Cristo. Mas se for, Deus vai te abençoar, irmão. Deus está colocando visto no teu passaporte. Deus está te dando. Se você continua a falar aquelas coisas, vem cá, eu libero unção, toda a igreja caindo. Se você ainda está gostando apenas dessas coisas, atenção que você realmente está sendo enganado. Pastor Giovanni, estamos caminhando no fim da nossa live. Eu gostaria que o pastor dissesse alguma coisa nesse povo maravilhoso, para que o povo soubesse como se preparar, como se posicionar nisso tudo, e soubemos que o noivo está chegando. Amém. É muito importante todos nós nos posicionarmos, porque a Bíblia, ela diz lá em Apocalipse, no finalzinho do livro, que os covardes vão ficar de fora. Né? Então, se você pode se posicionar e não se posiciona, você está sendo covarde. Pastor, como eu me posiciono? Eu não tenho um canal de mais de 100 mil inscritos, como o do pastor Belísio. Pastor, não tem um canal com mais de 50 mil inscritos, como o do pastor Davi Alves. Pastor, não tem um canal grande, não tem um veículo, não tem um Instagram. Meu Instagram tem lá 30, 40 pessoas. Não tem problema. Mas você tem nós aqui que falamos. Compartilhe essa live. Dá like. Esse vídeo aqui é segurado, mas o teu like, o teu joinha vai liberar esse vídeo para outras pessoas assistirem. Então, você pode se posicionar dessa forma. Tem gente, pastor Belísio, que vem no meu privado e fala, pastor, eu mandei a live de ontem lá no grupo da família e eu fui surrado. Falaram de... Vixe, mas não tem problema, continua se posicionando. É isso mesmo. Parece que nós estamos vivendo em universos diferentes, né? Você vai para uma reunião com a família e você começa a falar as coisas que estão acontecendo, mas eu não sabia disso, isso é mentira, não, você está alienado. Então é assim que está acontecendo, mas é importantíssimo que nós continuemos nos posicionando nesse último tempo para continuar alertando as pessoas. Jesus está voltando, o arrebatamento está ao virar da esquina, é tempo de perdão, é tempo de preparação, tá? E não fique com essa informação guardada só para você. Sabe, você tem grupos no WhatsApp, eu sei que tem grupos no Telegram, eu sei que tem. Compartilha ao máximo. Como eu faço para compartilhar? Fecha o chat, tem aí a opção compartilhar, copia o link e manda para os seus amigos. E faça isso agora. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que eu estou agradecendo os irmãos e informar os irmãos que hoje, às 21h30, eu tenho uma live. Você não tem mais live hoje não, né, pastor Belísio? Não, hoje não tenho mais. Esse foi esse para hoje. Amanhã eu vou ter 2 lives. Às 21h30 estou com o pastor ex-travesti, que vai vir aqui no canal do pastor Belísio. Vai vir também aqui posteriormente. Depois. Pastor Flávio Amaral, pensa no homem abençoado. Ele recupera homens que estão aí no mundo. Ele tira o silicone, ele tira aquelas próteses que eles põem. 21h30, né? Coloca no altar, 21h30. Eu espero vocês, vai ser bênção em nome de Jesus. Lá no canal Povo da Fé. Eu convido vocês a se inscreverem e a participar conosco em nome de Jesus. Amém. Então, inscrevam-se no canal Povo da Fé e às 21h30, vamos lá assistir essa live maravilhosa. Eu já vi aquele homem de Deus fazendo live com o pastor Giovanni uma vez, eu gostei demais. Tá? Hoje já o pastor Giovanni me enviou o número dele, em breve vamos marcar live aqui no canal. Pastor David, alguma palavra para esse povo maravilhoso que acompanham? Mas antes do pastor David falar, eu quero pedir para você que não deixou like, deixa like. Deixa like, tá? Faça isso. Entra no canal do Povo da Fé, entra no canal do pastor Davi, inscreva-se e ativa o sininho de notificações, tá? Pastor, mostra ainda o canal do Povo da Fé. Pode ser quem nunca viu. Mostra só aqui na tela, depois mostra do pastor Davi também. Sim. Mostra na tela mesmo. Eu gostaria que os irmãos vissem o canal do Povo da Fé na tela e também do pastor Davi Alves.
Aí está, esse aqui é o povo da fé, tá? Vai lá na descrição, inscreva-se nesse canal, faça isso. Aqui Quem ainda é o não fez, cartazinho da live de tá? hoje. A live de hoje, O Evangelho tá? Vendido, vai ser forte, hein? Então, vai nessa live hoje. Eu também estarei nessa live. Não podemos faltar nessa live, tá? E também temos aí o canal do pastor Davi Alves. Tá na O canal do descrição pastor, aqui, né? pastor Davi Alves. Então, entra na descrição. Será que não coloquei? Tá aqui, tá sim. Que eu Coloquei, peguei né? lá. Aham, Pensei que peguei eu lá. esqueci. Não pode. Tá aí. Tá aí o canal do pastor Davi Alves, é um canal abençoado também, muito abençoado, irmão. Tá? Inscreva-se nesse canal, ativa o sininho de notificações, acompanha o que ele fala, você será muito abençoado. E nós temos também o canal do povo, do pastor Carlos Cardoso. Está aí na descrição. Entra também, inscreva-se no canal do pastor Carlos Cardoso, tá? Você será muito abençoado nesses canais que estou indicando, tá? Entra na descrição, inscreva-se nesses 3 canais, em nome de Jesus Cristo. E tem aí o meu segundo canal, que vou começar em breve também, gravando vídeos. Inscreva-se lá no meu segundo canal, talvez um dia aqui não vamos poder pregar mais evangelho, talvez um dia aqui vai fechar, e é por isso aquele segundo canal, Belísio Vlog. Então, vai lá, se inscreva, eu creio que Deus vai te abençoar muito, tá? E entra em Telegram, entra entra no grupo de Telegram e entra no meu Instagram, porque lá também pretendo estar muito próximo dos irmãos. Pastor Davi, uma palavra, porque estamos caminhando no fim para este povo maravilhoso, para continuarem firme diante do Senhor Jesus Cristo. Amém, pastores, pastor Belísio, pastor Giovanni, uma honra muito grande estar aqui nessa live com vocês, pastor Carlos Cardoso, homens de Deus. Eu quero dizer para todos, preguem a tempo e fora de tempo, não fiquem limitados, preguem a palavra de Deus. Jesus está voltando, nós estamos vendo os fatos acontecerem e precisamos estar alertas, precisamos levar o máximo de pessoas para Jesus, porque muitas pessoas estão enganadas mesmo na mão do inimigo, e nós precisamos ajudar essas pessoas. Todo cristão é um missionário, nós temos que entender isso. Você não vai apenas na sua roda de amigos, você não vai apenas para o seu trabalho, para a sua casa, você vai fazer missão, você é um missionário, entenda isso, pregue a palavra de Deus, esteja firme, esteja constante, envolvido com o que Deus está querendo fazer e está fazendo nesse momento, não fique de fora. Vários homens de Deus já falaram isso. Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Você também pode falar isso para Deus. Pai, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Eu quero participar, eu quero saber. Como o pastor Giovanni falou, independente do nível de influência que você tem, você sempre pode falar de Jesus, mostrar Jesus para as pessoas. Isso é muito sério. Através de você, a eternidade de pessoas pode mudar. Então pense nisso. Muito obrigado, pastor Belísio, por esse convite. Muito obrigado mesmo, pastor Giovanni. E eu vou ter também que já me retirar, né? Já está no fim da live, aqui, por causa de compromissos, mas estou à disposição aí. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Amém. Já estamos no fim mesmo. Estamos aqui apenas nos despedir com esse povo maravilhoso. Eu é que agradeço a todos os convidados que aceitaram, o pastor Carlos Cardoso, o pastor Davi, por aceitar o nosso convite, e serão sempre bem-vindos aqui no canal. Pastor Giovanni, vamos orar por esse povo maravilhoso antes de nós terminarmos a live, porque eu creio que tem sempre algum irmão, alguma irmã que precisa de uma oração, está conosco aqui antes de encerrarmos essa live. Pode orar por o povo, pastor, por favor. Amém. Senhor Deus e Pai, neste momento nós oramos agora, apresentando os seus filhos nas tuas mãos. Essa pessoa, meu Pai, que de repente está aflita, angustiada, já acontecimentos odiernos têm trazido inquietude para essa vida, para essa alma.
Mas nós oramos agora pedindo ao Senhor paz de espírito, porque os pensamentos que o Senhor tem para nós são pensamentos de paz. E eu creio, Senhor, que essa pessoa será alcançada pela tua paz, pelo teu Espírito Santo, que vai consolar, confortar e trazer, meu Pai, alívio. O Senhor diz: vinde a mim quem está cansado e oprimido, e eu vou aliviar. Então eu creio que o Senhor tem alívio para a nossa alma neste dia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua compreensão, pela tua compaixão, por não desistir de nós, ó Pai. Essa é a nossa oração. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. E graças Amém. a Deus. Graças a Deus. Amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo cubra a casa de cada um, cubra a família de cada um. Nenhum mal vai te acontecer, mesmo que Satanás se levantar, mesmo que os inimigos se levantarem. Saiba que você é mais do que vencedor. Que a proteção divina esteja na casa, na família de cada um, no nome de Jesus Cristo. Graça e paz, irmãos. Amanhã estaremos aqui de novo. Amanhã vai ter 2 lives. Amanhã não será uma. A segunda live vai ser às 18 horas. Mas antes, não vou falar o horário da primeira live. Vou lançar aqui, vou lançar a capa muito antes de 1 hora da live, tá? E segunda live vai ser às 18 horas. Então, se preparam, porque amanhã vai ser bênção também. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz, meus irmãos. Bye, bye.